Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos iniciando um novo trimestre e esse trimestre vamos estudar sobre o Evangelho de Marcos. Eu achei muito interessante a maneira como o autor desenvolveu esse tema, porque ele começa a falar sobre a pessoa de Marcos. A gente estudou, irmãos, uma lição no ano 2005, chamado Jesus aos olhos de Marcos. É curioso até esse título aqui, porque Marcos não viu a Cristo. João Marcos não viu a Cristo de fato. Ele descreveu um testemunho daquilo que Pedro lhe mencionou. A gente poderia dizer então que o Evangelho de Marcos ele foi praticamente ditado por Pedro e seria o seu autor o próprio apóstolo Pedro. E olha o que eu encontro aqui na introdução do Comentário Bíblico Adventista, no volume 4, e aqui na página, volume 5. E aqui na página 611, olha o que é que diz. O presbítero, muito provavelmente João, costumava dizer que Marcos se tornou intérprete de Pedro e escreveu com diligência tudo quando conseguiu lembrar, embora não exatamente da mesma ordem das palavras ditas ou das realizações do Senhor, pois ele, João Marcos, não ouvira o Senhor, nem o havia seguido, mas depois, como já disse, seguiu a Pedro, o qual costumava ensinar conforme a necessidade o exigia, mas sem organizar, por assim dizer, as palavras do Senhor. De modo que Marcos não fez nada errado ao descrever alguns pontos à medida que se lembrava deles. Porém, ele tinha um objetivo específico: não omitir nada do que havia ouvido e tampouco acrescentar qualquer informação verídica. Olha que interessante. O próprio autor, né, Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 5, verso 13, chamou Marcos de meu filho. Ele chega a dizer assim, João Marcos, meu filho amado. E Pápias, irmãos, ele foi um contemporâneo de Policarpo, que ambos eram discípulos de João, o João que escreveu o seu evangelho, e também as cartas, como também o livro do Apocalipse. Diz assim, ó, o relato de Pápias é geralmente interpretado para se inferir que Marcos atuava como tradutor do apóstolo Pedro, quando se dirigia a ouvintes em cuja língua não era fluente. Como Pedro escreveu para os gregos, e a linguagem de Pedro era o aramaico, então o Marcos, que já era uma pessoa de um conteúdo, de um conceito bem avançado, ele então serviu como editor, ou seja, como escritor daquilo que Pedro tinha descrito. Pedro tinha dito, né? Algumas coisas ele lembrava, mas uma boa parte delas, pela atuação de Pedro visivelmente com Cristo, ele então descreveu para João Marcos. Interessante porque, assim como em 2005 nós tivemos uma lição do Evangelho de Marcos, né, que é essa aqui, eu queria dizer para vocês que o próximo trimestre, embora está bem longe, né, vamos estudar um outro evangelho também. Vamos estudar sobre esse aqui, ó. Claro, essa lição aqui de João, ela foi 2005, tá bom? Perdão, 2004, 2005 foi de Marcos. 2004 a lição de João, e vamos estudar no próximo trimestre. Nós tivemos o prazer de estudar em 2016 uma lição sobre Mateus, tá? E também no ano 2015 uma lição do Evangelho de Lucas. Então nós temos aqui, a nível de esclarecimento, 4 evangelhos que foram estudados durante 13 semanas em lições anteriores. E vamos voltar a estudar agora no próximo trimestre, após o Evangelho de Marcos. Mas continuando aqui, me chamou a atenção, como eu falei para vocês, a maneira como o autor descreveu. Porque aqui ele fala da relação que Pedro teve com Marcos. Na lição de amanhã vai falar sobre o missionário fracassado, ou seja, vai falar sobre a pessoa de João Marcos. E nós vamos ter a possibilidade, assim, a chance, a oportunidade de conhecer algo muito mais sobre esse grande evangelista. Lembrando, irmãos, que embora Marcos lembrava de algo que Pedro tinha dito, escreveu algo que Pedro tinha dito, isso não compromete a sua inspiração, ou seja, a inspiração do Espírito Santo dentro de Marcos. Assim como Lucas, ao escrever seu evangelho, ele fez um resumo, né? Ele fez como é que eu posso dizer assim, uma pesquisa acurada de tudo aquilo que ele tinha visto falar sobre Cristo. Ele então foi escrever também o seu evangelho. E é algo bem curioso, né? 4 evangelistas, né? Evangelho significa boas novas. 4 evangelistas falando de um mesmo personagem, cada um de acordo com a sua ótica, com a sua percepção, da maneira como aquilo lhe chamou a atenção. E o Espírito Santo inspirou cada um deles para que se confirme o que está em segunda carta ao Timóteo, né? Primeira carta de Timóteo, quando fala assim:
toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E os evangelhos, com certeza, independente de ter sido autores visíveis ou não, autores que ouviam de Cristo ou não, mas o Espírito Santo atuou na vida deles, quer seja por palavras, direta por seus interlocutores, ou quer seja por lembrar, porque como Jesus falou, né, em João 14, verso 16, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo é o autor dos evangelhos, evidentemente, como também um autor de lembrar aquilo que ele tinha de fato esclarecido. Que eu e você, irmãos, possamos fazer bom uso dessa lição de escola sabatina e que esse trimestre, essa lição aqui, seja uma bênção para aproximar você, aproximar a mim, para mais perto de Cristo. Aguardo você nessa nova temporada e que Deus muito nos auxilie para conhecermos um pouco mais sobre essa pessoa de Marcos, a importância que ele teve em nossa vida para os dias atuais e, com certeza, o que ele deixou escrito aos seus olhos, né? Até pela tentação de Cristo. Ele é o único evangelista que fala que Jesus estava entre as feras do deserto e os anjos o serviam. Mateus fala sobre isso, mas fala bem depois. Então, assim, vamos ter muitas coisas interessantes. São 16 capítulos do Evangelho de Marcos, mas com certeza que será estudado minuciosamente nessas 13 semanas. Deus muito nos abençoe e nos ilumine a mente e o coração, para que tenhamos um bom estudo nesse novo trimestre. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua Palavra e pelo Teu Evangelho. Suplicamos que o Senhor nos auxilie para que juntos possamos desenvolver um tema, um assunto que nos fortaleça a fé. Perdoa nossos pecados, nos ajuda, ó Pai, a, nesse novo trimestre, estarmos mais preparados para a Tua breve volta e conhecermos um pouco mais sobre a maravilhosa pessoa, a onipotência da pessoa de Jesus Cristo. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e nos dá, Senhor, a Tua iluminação a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo final de semana, um bom sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.